Não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, eu vos diria: vou preparar lugar. E quando eu voltar e preparar lugar, voltarei e vos receberei junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje nós estamos no 7º e último episódio da nossa série A Casa de Deus. Nesta semana nós estivemos parafraseando a série da Netflix La Casa de Papel, uma série muito conhecida entre jovens e adolescentes, principalmente. Lá em casa, os meninos já assistiram várias vezes essa série. É muito interessante, chama muito a atenção da juventude, e por isso nós usamos como inspiração essa série para fazermos também a nossa série de 7 sermões, 7 mensagens que foram trazidas ao longo da semana. Hoje nós encerramos com essa 7ª mensagem, com o nosso 7º episódio. Aqui é meu lugar. No episódio 1 da série de TV, apresenta o arquiteto de todas as coisas, o professor, aquele que maquina roubar a Casa Forte ou a Casa da Moeda da Espanha. O filme se passa na Espanha, a série. E ele então planeja tudo isso, e a primeira série então, o primeiro episódio, passa todinho apresentando quem é esse professor. Quem é aquela pessoa que do nada decide fazer uma coisa maluca como essa de roubar a Casa da Moeda na Espanha. Aqui, o nosso primeiro episódio da Casa de Deus apresentou, junto com a pastora Ana Isaura, Jesus como mestre dos mestres. Ora, se na série o professor aparece maquinando coisas que vão contra a lei, nos foi apresentado Jesus, o mestre dos mestres, aquele que vem, apresenta novos mandamentos para aqueles que queiram caminhar junto dele. No passado, muitas pessoas chamaram Jesus de mestre. Até mesmo os mestres da época assim se referiam a ele, por reconhecerem que as palavras que ele tinha eram palavras de vida eterna. Palavras que não poderiam ser ditas por alguém que não estava com Deus. E a isso, por isso se referiam então a ele como o mestre dos mestres. A pastora Ana Isaura então nos trouxe o texto bíblico e apresentou essa mensagem e propôs a todos os jovens que estiveram aqui na terça-feira receberem Jesus Cristo como o mestre das suas vidas. O segundo episódio mostra no filme o professor chamando as pessoas que o ajudariam em tal empreendimento, no assalto. E ele sai então procurando pessoas que tinham habilidades específicas, que sabiam o que é que precisava ser feito, e ele vai então ao encontro dessas pessoas e faz essa proposta para eles. E assim ele começa a montar então o grupo, o bando de assaltantes que assaltaria a Casa da Moeda. Aqui, na Casa de Deus, nós, na terça-feira, na mensagem que eu trouxe aos jovens, nós mostramos que o mestre dos mestres também está procurando por jovens, por homens, por mulheres que aceitem o seu chamado de andar com ele. Jesus chamou homens e mulheres para estarem junto dele,
há 2000 anos atrás, e continua chamando homens e mulheres, independente da idade, 15 anos, 30 anos, 60 anos, a assumirem um compromisso real com Ele, de caminharem com Ele, de estarem com Jesus. Jesus, por onde passava, Ele chamava as pessoas de maneira muito simples. Ele se aproximava e dizia: segue-me, como fez com Natanael, como fez com Filipe. Ou então um chamado um pouco mais elaborado, como fez aos pescadores, irmãos, Pedro, André, Tiago, João, quando chega e se aproxima deles e faz a seguinte proposta: venham andar comigo e eu farei de vocês pescadores de vida. Todos aqueles homens do passado deixaram tudo o que estavam fazendo e seguiram Jesus. E esta é a disposição que Jesus continua esperando da sua igreja, das pessoas que Ele tem chamado. A disposição de abrirem mão de tudo para estarem com Ele, de colocarem Jesus como o primeiro de suas vidas, a primazia, aquilo que abre, que descortina as nossas vidas e nos apresenta uma nova realidade a partir desse chamado. Ele nos chama para vivermos uma nova vida, e uma vida em abundância. Na terça-feira, os jovens foram desafiados a aceitarem esse chamado. Hoje, repito esse chamado a todos vocês que estão aqui. Vocês têm aceitado o chamado de Deus às suas vidas, para caminhar com Ele e estar ao lado dEle em todos os momentos? Jesus tem feito parte da sua vida, ou tem sido um apêndice apenas? Aquilo que a gente agrega quando necessário. Jesus continua nos chamando. O terceiro episódio mostra o professor planejando e ensinando tudo como deveria acontecer. E ali então eles se sentam em volta de uma mesa e começam a fazer planejamentos de como eles levariam em frente aquela empreitada. Há aqueles que decidem andar com o mestre dos mestres, que é Jesus. Há aqueles que aceitaram o chamado da parte de Deus para suas vidas. Precisam estar atentos aos ensinamentos que Jesus disse. E nesse dia nós estivemos ouvindo o pastor João Júnior falando a esse respeito do texto de Mateus capítulo 28, versículo 19, parte B, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. O princípio de estarmos com Jesus, e ele repete isso aqui em João capítulo 14, se você continuar fazendo a leitura. Lá no último versículo do capítulo ele diz: estão comigo aqueles que cumprem os meus mandamentos. Conhecer as leis, conhecer os mandamentos e os ensinamentos de Jesus é pressuposto para aqueles que querem caminhar com Ele. É pressuposto para aqueles que aceitam o chamado e que querem se tornar servos e discípulos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la para poder transmiti-la. Precisamos conhecê-la para ensinar outras pessoas. E esta não é uma incumbência só de pastores, de presbíteros, líderes, professores de escola dominical. Esta é uma incumbência dada por Jesus a todos nós que estamos aqui, para propagarmos o seu evangelho, sermos aqueles que ensinam outras pessoas acerca daquilo que aprenderam com Jesus. Paulo, quando instruía Timóteo, está lá na quarto capítulo da segunda carta a Timóteo, quando ele diz: insta, ou chama a atenção do povo para as Escrituras. O nosso papel, meus irmãos, é conhecer a palavra de Deus, conhecer os seus ensinamentos. Ninguém que quer andar com Jesus atenderá aos pré-requisitos que são impostos pelo próprio Deus se não conhecerem a palavra de Deus. E é isso que foi apresentado no nosso quarto episódio. O quarto episódio é muito interessante porque o quarto episódio mostra os bandidos lá escolhendo as máscaras que eles usariam no assalto.
E nesse quarto episódio, então, aqui na casa de Deus, o pastor Diego, pastor de Brasília, ele trouxe essa mensagem: viver uma vida sem máscaras, livre de todas as máscaras. Porque não existe agente secreto no reino de Deus. No reino de Deus não existe 007. No reino de Deus todos nós precisamos declarar que pertencemos a Jesus. E não termos duas vidas, não termos duas caras, termos um comportamento quando estamos na igreja junto com os irmãos e outro comportamento quando não estamos. Nós somos desafiados a sermos íntegros. A palavra integral, ela representa isso, aquilo que não pode ser dividido. A pessoa íntegra é aquela que é uma só. Nós somos desafiados a viver assim, sem máscaras. O verdadeiro discípulo de Jesus que aceitou o seu chamado e aceitou andar com os mestres dos mestres, é uma pessoa que se mostra por inteira e por isso vive uma vida de liberdades. Nosso quinto episódio foi o episódio de ontem à noite, em que o pastor Bruno também nos chama a vivermos uma vida sem medo e sermos diferentes no mundo em que nós vivemos. Pastor Bruno, pastor da igreja aqui em Votuporanga. O mundo que nos cerca nos impõe muitas coisas. E é muito comum, principalmente a jovens, para querer agradar o grupo onde está, os amigos com quem convive, começarem a fazer pequenas coisas, pequenas atitudes para ser aceito no grupo onde está. Na verdade, meus irmãos, nós somos chamados como cristãos, discípulos de Jesus, a vivermos a contracultura. Porque viver no mundo onde nós vivemos, sem abraçarmos os valores do mundo, sem abraçarmos as ideologias desse mundo, sem abraçarmos aquilo que o mundo nos impõe, é viver uma contracultura. É ir contra algo que tenta se impor sobre nós. Tanto na individualidade, quanto na coletividade enquanto igreja. O mundo tenta nos moldar conforme os seus valores. Mas o verdadeiro crente é aquele que se deixa moldar por Cristo Jesus. E por se deixar se moldar por Cristo Jesus, se torna uma pessoa diferente. Uma nova pessoa, como Paulo fala no capítulo 8 de Romanos. Uma novidade de vida. Nós somos chamados a viver assim. Hoje pela manhã, no nosso sexto episódio, o pastor Evandro trouxe a mensagem como vivermos longe das ameaças. No filme, a partir desse momento, aqueles bandidos começam a sofrer as ameaças por conta de se lançarem, né, para um assalto. E o pastor Evandro, trabalhando essa questão das ameaças de forma muito bacana, hoje pela manhã, ele mostrou que verdadeiramente nós somos livres quando nós não deixamos que estas ameaças que tentam nos influenciar nos afastem de Deus. E foi legal, se vocês se lembram, quem esteve aqui de manhã, o pastor Evandro apresentou dois tipos de ameaça, que são as ameaças internas, aquelas em que o nosso pecado tenta nos levar para longe de Deus, e as ameaças externas, em que o mundo, as amizades, também tentam nos levar para longe de Deus. Livre é aquele que decide caminhar com o mestre dos mestres, livre é aquele que decide abraçar a Jesus Cristo, segui-lo, aceitar o seu chamado e assim viver esta vida proposta por Jesus. Proposta de liberdade que só pode ser encontrado através da sua palavra, que é a verdade. Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. E como nós vimos no texto de João 14, Jesus se apresenta como sendo essa verdade. Ou seja, não existe outra realidade, nem filosófica, nem ideológica, que possa mudar esta
situação. Jesus é o único caminho que leva à verdade, porque Ele é a verdade. Conhecê-lo é fundamental. Não tem como vivermos essa liberdade de estar ao lado da verdade se nós não aceitarmos o chamado de Jesus. E é essa proposta que Jesus faz nesse nosso 7º episódio, nesse nosso 7º encontro, que culmina com o encerramento da nossa Semana Jovem nessa noite. Jesus conversa com os seus discípulos um pouco antes de chegar em Jerusalém, e ele sabia o destino trágico que lhe esperava. Ele sabia que a cruz lhe estava reservada. E então ele começa a conversar com aqueles homens que estavam ansiosos pela simples possibilidade de terem que viver uma vida sem Jesus. Longe de Jesus, distante de Jesus. E ele se dirige então a esses homens e mulheres, seus discípulos, pessoas que caminhavam com ele, e diz a essas pessoas: não fiquem ansiosos, não se deixem perturbar. Ou com a beleza poética que a revista e atualizada traz, não se turbe o vosso coração. O sentido de turbar o coração tem o sentido daquela água que, se vocês colocarem terra num recipiente de água, vocês perceberão que com o tempo aquela terra ela vai se depositar no fundo desse recipiente e a água vai ficar razoavelmente clara por cima. É simples, a gente sabe disso, quem é pescador sabe disso. Você chega na beira do rio para pescar, a água está limpinha, está clara. Se você der um pisão na água, a terra lá do fundo ela sobe e turba a água. A água fica turva. Assim fica o coração daquele que está vivendo uma vida ansiosa sem Jesus. Não consegue enxergar o fundo, como acontece no rio, ou como acontece em um recipiente em que você põe terra no fundo, chacoalha, e aí você não enxerga mais nada, senão aquela água suja. Não deixem que os seus corações fiquem turvos, disse Jesus. Não deixem que as preocupações, os problemas dessa vida façam com que a esperança que devemos ter em Cristo Jesus torne a nossa vida uma vida triste e sem significado. Jesus nos chama para vivermos uma vida, e Ele nos propõe esta vida, uma vida, como nós vimos ao longo de toda essa semana, vida nova. E esta vida nova que Ele nos propõe está fundamentada nele, e aquele que vive nele, e aqui o adjunto é fundamental. Nós não estamos falando em viver com, nós estamos falando em viver em Jesus. Quem vive em Jesus, por mais que os problemas venham, por mais que as dificuldades tentem tirar a nossa paz, nós permaneceremos com os nossos corações límpidos e não turvos. Essa é a certeza que Ele dá. É a certeza que Ele quis transmitir aos seus discípulos. Não deixem as ansiedades da vida tomarem conta do seu coração. Creia em Deus, creia em mim. Porque o princípio do coração livre da água suja e turva é Jesus Cristo. Esse é o princípio. Crer em Deus, crer em Jesus. E não é simplesmente crer como muitas pessoas dizem crer. Você crê em Jesus? Creio. Crê em Deus? Creio. Afinal de contas, crer em Deus, até o inimigo das nossas vidas também o crê. Crer em Deus
é muito fácil. Da boca para fora. O segredo é viver em Jesus. Porque quem vive em Jesus, a fé que se fundamenta em Deus e no Filho, é uma fé que permite que o coração fique limpo, transparente, tranquilo. Pode bater dificuldade, pode chegar o problema que for. Nós continuamos tranquilos, descansando no Senhor, como diz o salmista. Descansa no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E Jesus continua conversando com aqueles homens, tentando explicar coisas para as quais até naquele momento eles não estavam preparados para entender. Precisou do Espírito Santo depois para que eles compreendessem tudo isso. E aí ele começa então a usar dessa metáfora da casa. Ele começa a usar esta expressão da casa como lugar para onde ele estava indo e o lugar onde ele está preparando para que um dia todos nós possamos estar lá também. E é riquíssimo esse versículo de número 2. Quando ele diz que na casa do Pai há muitos lugares. E a certeza que nós podemos ter e crer e confiar nesta palavra é que ele mesmo diz assim: se não fosse assim, eu não diria. Ou seja, se eu estou dizendo é porque é assim. Na casa de Deus há lugar para mim, há lugar para você, Ana Luísa, há lugar para o Douglas, há lugar para o Cezinha, há lugar para a Mara, há lugar para a Rosana, para o Ezequias, há lugar para a Laine, há lugar para todos nós. É Jesus que está dizendo isso. Ele está lá, ao lado do Pai, junto do Pai, preparando esse lugar para mim e para você. Porque a fé que faz com que vivamos vidas tranquilas e não ansiosas, não turbulentas, não turvas, são vidas que se fundamentam na esperança da eternidade. É a eternidade que nos mantém, que mantém a fé acesa nos nossos corações. Mesmo quando tudo parece que vai mal, nós cremos que tudo será melhor. Mesmo quando os problemas dessa vida parecem querer nos levar para lugares e caminhos onde a tristeza e o sofrimento sejam certos, ainda assim, aquele que espera pelas moradas de Deus, pelos lugares especiais na casa de Deus, continua com o coração aquietado em Deus. Na casa de Deus há lugar para todos nós. Há lugar para todos aqueles que aceitam esse chamado. Há lugar para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. E assim como ele diz lá no capítulo 6 de Mateus, quando fala no Sermão do Monte, aceitar Jesus e dizer que vive para Jesus implica em decisão e em escolha. Porque não se pode adorar a dois senhores, disse Jesus. Ou se adora a Deus, ou se adora os valores desse mundo. Ou se adora a Deus, ou se adora os prazeres desse mundo. Ou se adora a Deus, ou aquilo que o mundo oferece. Não dá para ficar com o pé em duas canoas. Para nós entrarmos nas moradas de Deus, nos lugares especiais que Ele tem reservado para nós, exige essa decisão de abrir mão de todas as outras coisas e ter Jesus e Deus como Senhor por completo das nossas vidas. O lugar para onde Ele foi é muito bom. Gosto muito da expressão de uma música antiga. Essa música também falou demais comigo essa semana. Demais, demais. Quando ele fala ali, não é? que anseia ir para o lar, né? Para junto de Deus. Eu me lembro de uma música antiga que dizia: tenho saudade do lar. É interessante o compositor da música dizer de uma saudade de algo que ainda se espera, porque normalmente quando falamos de saudade estamos falando de coisas já vividas. Mas quem espera viver essa vida eterna ao lado de Deus,
nas moradas de Deus, nos lugares especiais preparados pelo próprio Jesus Cristo, vive uma vida como se já estivesse lá. E por isso o desejo, a ânsia de estar naquele lugar, a paixão de estar na eternidade ao lado de Jesus, a saudade de algo que ainda não vivemos. A casa de Deus desperta isso em nós. Pastor, mas do que o senhor está falando que eu não estou entendendo nada? O Tomé fez essa pergunta para Jesus. Senhor, mas o senhor está falando aí de ir para o lugar onde o senhor está indo, nós não sabemos para onde o senhor está indo. Como, pois, saberemos o caminho? O Tomé, ele parece duas vezes com destaque, né? Com destaque, nas duas vezes ele aparece apresentando o modelo de fé judaica, né? Aquele tipo de fé judaica fundamentada nas experiências passadas. Como saber das coisas futuras? Perguntou Tomé. Nós não sabemos para onde o senhor está indo. Como podemos também trilhar esse caminho? Como saber sobre esse lugar do qual Jesus fala? Como sabermos de coisas que estão e que se concretizarão no céu, na eternidade, quando nós estivermos lá com Deus? Jesus então dá uma resposta para Tomé, que é a resposta que tem servido de inspiração para muitos e muitos crentes ao longo desses últimos 2000 anos. Quando Jesus se dirige a ele e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele se apresenta como o caminho que vai para o Pai. Primeiro, porque essa expressão de Jesus é uma resposta ao questionamento de Tomé, ao dizer para Tomé: o caminho que eu estou indo é o caminho que leva ao Pai. Se vocês querem chegar junto do Pai, trilhem pelo meu caminho. E Jesus, mais uma vez, metaforicamente, ele diz: eu sou o caminho. E ao dizer que ele é o caminho, ele continua, esta palavra continua, e ainda com ênfase muito maior por conta das ideologias e filosofias atuais, que tentam dizer para mim e para você que existem muitos caminhos que levam a Deus. A filosofia fala assim, as religiões orientais. O caminho que leva a Deus é um único caminho, é Jesus Cristo. Se você quer ter um encontro pessoal com Jesus, se que você quer ter o teu coração fortalecido nessa convicção, encher-se de fé para ter uma experiência real com Jesus, viver em Jesus, trilhe por esse caminho. Aceite andar por essa estrada que foi construída pelo próprio Jesus Cristo. Nós estamos aqui com essa construção, Dair está lá trabalhando lá, para esse trevo ficar bonito aí, a estrada ficar bacana para a gente. Nós sabemos para onde essa estrada nos levará. Jesus já construiu uma estrada para mim e para você. Ele já construiu um caminho para mim e para você. E se você quer ir para junto de Deus, não há outra opção senão trilhar por Jesus, aceitá-lo como o Senhor de sua vida, definitivamente, de tal forma que essa vida seja fundamentada na verdade, e a vida que você passe a viver já não é mais a vida como se vivia antes de Jesus, mas agora uma nova vida, uma novidade de vida. O céu começa aqui, para aqueles que aceitam Jesus como o Senhor de suas vidas. A eternidade começa agora, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Nós encerramos esta Semana Jovem e a meditação dessa noite
lançando esse questionamento ao seu coração. Você já aceitou Jesus como Senhor das suas vidas, da sua vida? Você tem a sede de estar na casa de Deus? É preciso aceitá-lo. Não perca essa oportunidade. Não deixe passar essa noite. Não vá ao travesseiro sem antes entregar a sua vida ao Senhor. Não feche os seus olhos para dormir essa noite sem antes fazer a oração e clamar, como Tomé clamou da outra vez: Senhor, Rei meu e Deus meu. De joelhos, diante de Jesus. Consagre a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. E você terá lugar na casa de Deus. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente.